Hoje, quarta-feira, se comemora 32 anos, a gente falou agora há pouco da questão da operação policial que investigou e prendeu acusados de estupro de vulnerável. Nós temos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um momento adequado para se discutir a importância dessa legislação, inclusive alterações que a lei Henri Borel trouxe para o Estatuto. A Edna Maciel tem os detalhes, eu queria chamar a sua atenção para esta reportagem. Veja. De janeiro a junho deste ano, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Teresina registrou 52 boletins de ocorrência por maus-tratos à criança e ao adolescente. Um dado maior também preocupa as autoridades: o registro de 85 casos de diversos conflitos. Nesse Conselho Tutelar, por exemplo, são registradas em média de 2 a 8 ocorrências de violação de direitos de crianças e adolescentes. A violência contra a criança e adolescente, independente de ser física, psicológica, sexual, sempre vai deixar evidências de natureza física e psicológica, né? Ela pode deixar dor, desconforto, lesão. E como sinal de ordem psicológica pode deixar retraimento, comportamento suicida, depressão, medo ou apego exagerado a um determinado adulto. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 32 anos. E entre as mudanças ao longo deste tempo está a Lei Henri Borel, sancionada em maio de 2022 e que leva o nome de um caso de um menino que chocou o país, envolvendo maus-tratos dos responsáveis, que já foram devidamente punidos. A lei amplia medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar. Nós sabemos que nós podemos recorrer ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário nem sempre vai adotar a medida mais adequada. Nós torcemos para isso, mas o adequado para mim pode ser que não seja o adequado para você. Então nós temos que chamar o pai, por vezes nós temos que chamar a equipe multidisciplinar, com uma avaliação social, uma avaliação psicológica, para que a gente possa instruir o pai ou a mãe a cuidar melhor do seu filho. Os conselheiros de Teresina afirmam que nesta data há o que comemorar, mas também muitas reivindicações ainda não foram atendidas. E houveram alguns retrocessos. Aqui onde eu estou, no Conselho Tutelar da Zona Sul, por exemplo, falta uma segurança, uma guarda fixa, pois acontecem alguns assaltos durante o dia aqui. Houve registro dos próprios funcionários do Conselho. Outra coisa, em relação aos equipamentos, alguns estão obsoletos. Para vocês terem uma ideia, hoje, nesse momento, os computadores entraram em pane. Então, se alguém tiver que fazer alguma denúncia, algum registro, esse trabalho vai ser prejudicado. Isso gera até um contratempo e um constrangimento para nós, né? Então, nós passamos por essas situações. Nós precisamos ter mais uma delegacia de proteção à criança e adolescente, porque só uma DPCA para atender toda a cidade é insuficiente. Nós precisamos ter também um atendimento especializado para os meninos que sofrem violência sexual, porque para as meninas nós temos o Sanvis. Esses são os canais de denúncias para casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Disque 100, Polícia Militar 190, Guarda Municipal de Teresina 153 e seguem os telefones do Conselho Tutelar Centro-Norte, Zona Sudeste, Conselho Tutelar da Zona Sul, 4º Conselho Tutelar da Zona Leste e o 5º Conselho Tutelar da Zona Norte. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já disse por diversas vezes aqui que essa questão ela passa obrigatoriamente por uma reformulação. Não só a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou afastando aqui, que o Rafael está mandando eu afastar, é porque tem que afastar mesmo. Está aí, pronto, agora está legal. Pronto, Nenê. Encaixou o negócio direitinho. O Nenê está falando, viu, Rafael? Aí, muito bem. Desligou. Aí, se a gente olhar a Constituição brasileira, a nossa Constituição vigente no país, se a gente olhar, a gente vai ver que essa Constituição, o contexto em que a Constituição foi criada, era um contexto em que o Brasil saía de uma ditadura militar e entrava e iniciava um período de redemocratização. Então, é uma Constituição abrangente demais e uma Constituição que contém muito mais direitos do que deveres.
E, obviamente, é uma Constituição que não se adequa mais, em sua grande parte, à realidade que nós vivemos hoje. Então, essa Constituição precisa de alterações. Se é o caso de convocar uma nova Assembleia Constituinte, ou se se discute mudanças com os deputados, senadores atualmente, mudanças constitucionais, adequações, enfim. Isso é uma questão de discussão, mas que precisa, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um estatuto, claro, que tem um objetivo de estabelecer punições, mas tem um objetivo primeiro de estabelecer uma espécie de preservação do menor infrator. Preservação do menor infrator. Só que, na minha opinião, existem casos e casos. E essa preservação do menor infrator, muitas vezes, é a preservação da prática delituosa, da prática criminosa. Há uma confusão aí, né? Então tem que haver uma reformulação, uma rediscussão, porque também a realidade é completamente diferente 3 décadas depois. Né? Não dá para você imaginar... Por exemplo, o Código Penal brasileiro é da época em que se roubava um canivete, batia carteira. Hoje, com crime cibernético, como é que faz? As alterações não são suficientes, as que foram feitas, não são suficientes para modernizar o Código Penal. Cadê a inclusão, por exemplo, da situação dos crimes cibernéticos? Você querer, por exemplo, aproveitar figuras jurídicas do atual Código Penal para enquadrar casos que passaram a existir de alguns anos para cá, como os casos relacionados a crimes pela internet, querer fazer uma arrumação que o resultado vai sair pior do que você imagina. Né? A emenda sai pior do que o soneto.